Oi pessoal, tudo bem? Estela mais uma vez aqui para mais um vídeo do canal Espiritismo para Todos. Hoje com o tema Retorno à Vida Corporal, à Infância. Para a gente começar, vamos dar uma olhada nessa matéria, um trecho dessa matéria antiga, só para a gente entrar no clima do assunto. E aí com repelente? Não, o que vai assim. Bom, entrando no assunto aí da infância, nada melhor do que, aquela fofura. E aí a gente fala desse período da vida, Essa fofura, qual a importância da passagem do espírito pelo estado da infância? Tem alguma utilidade? Para que serve esse período, A gente encarna para se aperfeiçoar, se melhorar. Então, durante o período da infância, digamos que o espírito ele está mais acessível, As influências, as impressões que ele recebe, capazes de auxiliarem o espírito a conquistar, a alcançar tudo que ele veio buscar, ou quase tudo nessa encarnação. Qual o objetivo da gente reencarnar? Nos melhorar, evoluir, progredir, Então, assim, pode ficar um pouco contraditório, porque nós sabemos que essa encarnação não é única, que o espírito ele reencarna, diversas vezes. Nós já temos uma aí, eu hoje, Estela, mas tenho um histórico de encarnações anteriores, vocês que estão assistindo também, mas Estela, a gente não lembra. Sim, a gente não lembra. E quando reencarna, esse véu do esquecimento, ele busca, trazer aí o nosso mérito nas escolhas, em como nós vamos utilizar o nosso livre-arbítrio. E aí pode ficar um pouco contraditório a questão da infância, porque numa interpretação errônea a gente pode pensar o seguinte: então o espírito regride, esse período da infância seria um retrocesso? Não, ele é um período necessário que, a partir do nascimento, as ideias que estão adormecidas, elas começam a ganhar impulso à medida que os órgãos se desenvolvem. Então, assim, a gente pode dizer que nos primeiros anos o espírito ele realmente é uma criança, porque essas ideias, essa bagagem que a gente vai alcançando, que a gente vai conquistando, elas estão adormecidas. Então, a gente pode começar esse nosso assunto perguntando assim: por que temos que passar pelo estado da infância? Aí eu vou pedir ajuda aqui ao Livro dos Espíritos. Eu separei algumas questões e tem várias outras sobre o tema, mas assim, para o nosso tempo aqui, eu vou começar pela questão 383, que diz assim: qual para o espírito, a utilidade de passar pelo estado da infância? Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, ou seja, durante a infância, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Então aí, nesse momento da infância, aquela fofura que a gente viu no início do vídeo, e vocês podem imaginar, quem tem família, quem tem criança na família, eu trabalho com criança, e assim, na internet hoje a gente tem vários momentos super fofos das crianças, E nós tivemos os nossos momentos fofos enquanto criança também. Quando a gente vê a criança desperta no ser humano, seja ele o seu pai ou a sua mãe, ou não, aquele zelo, aquele carinho, aquele cuidado, aquela necessidade de amparar aquele ser tão frágil. Essa fragilidade, essa doçura, ela proporciona, ela facilita, que as pessoas que estão incumbidas de educá-las possam passar para aquele ser que está iniciando a jornada dele nesse planeta, mais conhecimentos, impressões que vão auxiliar aquele espírito
no decorrer da sua encarnação, no decorrer dessa nova etapa que ele está iniciando aqui na Terra. E aí a gente também pode, a questão 379 do mesmo livro, é tão desenvolvido quanto de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? No início desse nosso assunto, desse nosso bate-papo, conversa, né? A gente questionou isso, né? Nós trouxemos, eu trouxe esse questionamento pra gente, porque podia parecer que o espírito regride, e olha a resposta. É tão desenvolvido quanto o de adulto? Aí os espíritos respondem, pode até ser mais, se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar, obra de conformidade com o instrumento de que dispõe. Então não é porque é uma criança ainda que é mais ou menos evoluído do que um adulto, né? Aquele espírito que anima aquele corpo, ele apenas momentaneamente, ele tem a imperfeição ainda dos órgãos que estão se desenvolvendo, mas que naquele momento ainda não possibilitam que ele se manifeste de forma plena, né? Aí tem mais uma questão para a gente refletir. Questão 183 agora. Indo de um mundo para outro, o espírito passa por nova infância? E aí? Será que sim? Em toda parte, a infância é uma transição necessária, mas não é em toda parte tão obtusa como no vosso mundo. E aí a gente já sabe, né? Conforme a nossa evolução, conforme a gente vai progredindo, nós vamos alçando mundos, né, mais evoluídos e com características diferentes do nosso mundo. Mas aí, vamos voltar a falar da infância. A infância ela começa com o nascimento. Compreende o período assim do desenvolvimento da personalidade, que começa ali no parto e se completa ali com a chegada da adolescência, né? As primeiras manifestações aí da puberdade, que marcam o início da adolescência. Durante o período da infância, a criança ela vai mudando com a idade, né? E ela vai mostrando características individuais. Às vezes, a gente vê pai e mãe extremamente tímidos e a criança super espontânea, extrovertida, né? Essas características, elas variam de indivíduo para indivíduo. A infância, para o espiritismo, ela é um período que corresponde a uma necessidade, como a gente viu agora no Livro dos Espíritos. Está na ordem da natureza e de acordo com as vistas da providência. Ele traz aqui que é um período de repouso do espírito, né? É como se o espírito ainda estivesse ali se adaptando àquela nova encarnação, àquela nova jornada que está iniciando. Aí ele traz aqui que as diferenças individuais observadas nas crianças, elas resultam da carga genética herdada dos pais, mas também da educação recebida. Nós comentamos agora há pouco, nesse período da infância, o espírito ele está mais sensível a essas impressões que recebe. Então, hoje se fala muito do cuidado que a gente tem que ter com as frases que a gente utiliza com uma criança, né? Ao invés de incentivar o erro, ou melhor, de evidenciar o erro, incentivar aquela criança a tentativa. Então ele errou, ok, não é fingir que ele não errou, mas falar assim, caramba, você quase conseguiu. Acho que se continuar se dedicando numa próxima vez, você já vai conseguir. E aí a gente está proporcionando a essa criança que ela acredite nela mesma. Quando a gente fala assim, poxa, e não conseguiu, ou então assim, caramba, não deu certo agora. Isso a criança já sabe. A gente, quanto adulto, já sabe também, mas se a nossa fala para essa criança for a seguinte, uau, foi quase, você está se esforçando aí, numa próxima eu acho que vai dar. Essa criança começa a o quê? Acreditar nela também, porque tem alguém que está acreditando nela. O contrário também é verdadeiro. Se tem alguém que está mostrando para ela que ela não conseguiu, ela vai ficar com essa impressão. Então, assim, nesse momento, a criança, ela precisa de amparo, de acolhimento. Nesse período da infância, a gente precisa estar atento, não só o pai e a mãe, mas todos nós que convivemos com crianças, né? Seja da nossa família ou crianças que a gente conhece em dado momento da nossa caminhada, estar atento às falas que nós vamos utilizar. Digo mais, a gente precisa estar atento com as falas que nós vamos utilizar o tempo todo.
com os adultos, com os amigos, né? As palavras, elas podem erguer ou derrubar alguém. Quantas vezes você já ouviu um comentário que te deixou extremamente desacreditado, né? Extremamente desesperançoso, e outros momentos, um comentário que fez você olhar de novo para a situação e falar, não, peraí, não tinha visto por esse lado, é verdade. Então, assim, a criança, ela traz, sim, o espírito que encarnou ali, que está passando por aquele período da infância, ele traz uma bagagem. Mas é responsabilidade daqueles que o cercam auxiliar a esse espírito a desenvolver essas habilidades e essas predisposições que ele traz. Que a gente possa, na vida de uma criança, ajudá-lo a florescer o que ele traz de melhor e a encontrar no caminho cada vez mais características, oportunidades de melhoramento e de desenvolvimento. A criança, ela é muito suscetível ao exemplo. Então, cuidar sim das nossas palavras, mas também buscar trazer para aquela criança o melhor exemplo que a gente puder dar, não fazer aquilo, né? Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Não, faz o que eu digo e faz também o que eu faço, né? Trazer para esse ser em desenvolvimento as melhores lembranças. Se a gente parar aqui agora e recordar a nossa infância, quantos momentos, né, a gente gostaria de poder voltar no tempo para viver novamente aquele momento. Momentos que trazem um quentinho para o coração, né? Momentos que falam, nossa, foi tão bom, eu tive uma infância, eu tive pessoas, eu tenho memórias afetivas tão maravilhosas. Então é fácil a gente fazer essa conexão com as crianças de hoje, que a gente vai querer que elas tenham as mesmas memórias tão deliciosas quanto aquelas que nós tivemos. E se as nossas memórias nem sempre foram tão boas assim, que a gente possa proporcionar para essas crianças que convivem conosco memórias melhores, né? Que a criança possa ter, num adulto que o cerca, um porto seguro. Claro que um porto seguro que vai apontar para ele, olha, aqui não foi legal, da próxima vez a gente precisa fazer dessa forma. Não é passar, né, ali a mão na cabeça, não é isso, porque nós temos responsabilidade com aquele ser em desenvolvimento. Então que a gente possa, mas com muito amor, essa responsabilidade, essa educação com muito amor. E aí, voltando aqui pro roteiro, é importante destacar que a memória das experiências, ela fica bloqueada, né, naquele período, porque para que isso? Para o espírito poder aproveitar aí os benefícios da reencarnação. Eu costumo dizer que assim, esse véu do esquecimento, eu entendo como uma oportunidade de nós alcançarmos os nossos méritos, porque a gente não lembra, né? Então não tem interesse assim, eu fiz mal àquela pessoa, eu vou tratá-la bem nessa encarnação. Não, a gente não lembra. E também para a gente não passar muita vergonha, porque imagina se nós lembrássemos tudo de errado que nós fizemos na outra encarnação com as pessoas que hoje estão no nosso ciclo. Puxado, né? Complicado. Bom, então, tanto aí o roteiro continua falando e a gente pontuou isso agora há pouco, tanto a paternidade quanto a maternidade são consideradas missão. É ao mesmo tempo um dever enorme que envolve ali o cuidado, as responsabilidades quanto ao futuro daquele ser que Deus colocou sob a tutela dos pais. E aí eu ouso estender essa responsabilidade para todos aqueles que cercam uma criança, né, para todos aqueles que têm acesso e que podem, né, aí influenciar diretamente ou indiretamente o crescimento e a educação de uma criança. Durante a infância não há possibilidade da livre manifestação do espírito. Por quê? Principalmente porque os órgãos desse espírito, eles ainda estão em desenvolvimento, né? Ele não tem ainda, os órgãos, por exemplo, da inteligência, eles ainda não podem dar toda a intuição que um adulto recebe, né? Própria de não podem os órgãos da inteligência dar toda a intuição própria de um adulto ao espírito que o anima. Por quê?
em se tratando de uma criança, eles ainda não estão plenamente desenvolvidos, né? O espírito na fase da criança, ele tem ainda limitada a inteligência, enquanto a idade não lhe amadurece a razão. Bom, o estado de infância parece ser uma lei de ocorrência universal nos diferentes mundos. Vimos isso na questão ali do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec faz esse questionamento. Quando a gente vai para outro mundo, o espírito passa por nova infância? Sim, a infância, o Livro dos Espíritos traz como necessária uma transição necessária, mas assim, talvez não como a nossa aqui, né? De acordo com a evolução, o espírito, os mundos vão trazendo necessidades diferenciadas. É importante saber que o espiritismo ele apresenta uma justificativa para a elevada mortalidade infantil existente no nosso planeta, em especial nos países de condições socioeconômicas precárias. E aí os espíritos, né, tem essa questão no Livro dos Espíritos, eles dizem assim: a curta duração da vida de uma criança pode representar para o espírito que o animava o complemento de existência precedentemente interrompida antes do momento em que ela deveria terminar. E sua morte também não raro constitui provação ou expiação para os pais. E aí ele continua assim: se uma única existência tivesse o homem e se extinguindo-se-lhe ela, sua sorte ficasse decidida para a eternidade, qual seria o mérito, olha aí a palavrinha que nós já utilizamos, de metade do gênero humano, da que morre na infância, para gozar sem esforços da felicidade eterna? E com que direito se acharia isenta das condições, às vezes tão duras, a que se vê submetida a outra metade? Semelhante ordem de coisas não corresponderia à justiça de Deus. No outro vídeo que eu gravei aqui para o canal, nós falamos justamente do atributo da divindade. Um deles é ser justo, né? Então, não estaria de acordo com a justiça divina, né? Com a reencarnação, os espíritos continuam: a igualdade é real para todos. O futuro a todos toca sem exceção e sem favor para quem quer que seja. Os retardatários só de si mesmos se podem queixar. Forçoso é que o homem tenha o merecimento de seus atos, como tem deles a responsabilidade. Então aí, voltando a falar da infância, alguns, né, espíritos deixam a existência, né, no período da infância. Se nós não acreditássemos, se nós não soubéssemos, né, das pluralidade das existências, ficaria um pouco difícil acreditar, né, num Deus justo, porque aquele ser que desencarna em tenra idade, ele teve muito menos oportunidades do que outros que desencarnam, né, em idades elevadas, né, em uma vida longa aqui no planeta, né? Fica aqui, né, para a gente encerrar o nosso bate-papo, reforçando algumas ideias, né? Fica aqui esses lembretes. Toda encarnação, toda reencarnação é uma oportunidade de um recomeço. Então, que a gente encare, né, esse recomeço, essa oportunidade como uma oportunidade de crescimento, de evolução. A infância é esse momento de adaptação, como o Livro dos Espíritos chamou, uma transição necessária. É um período de adaptação, onde os espíritos estão mais aí suscetíveis, né, às impressões que recebem, aquela fragilidade do bebê, da criança, né, desperta naqueles que têm o dever e a responsabilidade para com aquele espírito esse carinho, esse cuidado, essa atenção. E fica para a gente também, nós que já passamos por esse período da infância, a responsabilidade para com esses seres, né? A gente atentar ao que nós vamos trazer de impressões para aquele espírito que está aí nessa fase de transição, nessa fase de adaptação dessa encarnação, dessa nova jornada, né? Que nós possamos ser boas referências, trazer boas impressões para essas crianças, para esses espíritos que estão nessa fase tão importante. E aí fica aí como um exercício para a gente relembrar momentos da nossa infância e buscar proporcionar àqueles seres que
passam pela nossa caminhada, que dividem essa caminhada conosco e que estão nesse período da infância, trazer para ele boas memórias, boas impressões e o cuidado, o carinho e a atenção que toda criança merece e que nós, grandes já, né, adultos, na fase adulta, possamos nos reconectar com a nossa criança interior também para manter acesa essa chama, essa curiosidade infantil, esse momento de, por que não dizer, angelitude, né? De inocência, de carinho, de fofura, que a gente possa se reconectar com a nossa criança interior. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Obrigada pela atenção. Desculpa aí se as ideias não ficaram muito bem organizadas. E até a próxima.